Olá novamente. Nessa aula vamos ver agora a continuação da configuração do ambiente. Vamos falar das políticas. Esse assunto é muito extenso, vale muita tentativa e ver o que está acontecendo. Então eu recomendo vocês, usando os celulares de teste de cada um, olhar as políticas, ligar ela, ver como se comporta no aparelho para entender bem. Mas existe uma parte bem autodocumentada nessa parte de política, então fica fácil de entender o comportamento de cada ação. Mas o que importa é, lá na aba de ambientes, na opção de ambientes, a gente tem a aba políticas, e nessa aba políticas são listados ali tudo que o Google nos permite controlar. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo aqui do lado direito. O que significa cada campo, né? Nós agrupamos as políticas por afinidade, por contexto. Então tem sempre um agrupadorzinho aqui em cima para dizer do que se trata aquela política. Podemos pesquisar uma política, né? Temos o nome da política e a partir de que versão essa política funciona. E, bem importante, temos aqui uma explicação que vem do Google sobre o que é essa política. Né? A maioria das políticas, já vamos falar já, elas são assim, liga e desliga. Mas algumas delas, além de ligar, a gente tem que escolher uma opção. E aí esse conjuntinho de coisas, assim, de agrupamento, nome da política, explicação da política e as próprias opções que aparecem tornam essa questão de montar uma política autoexplicativa. Então a gente não precisa passar por todas. O que importa é, depois de definir todas as políticas, temos que apertar o botão salvar, senão nada é aplicado. Aqui eu estou só ressaltando o que eu acabei de explicar sobre as políticas simples, né? Aquela que é liga e desliga para alguma coisa. Agora, muito interessante notar que algumas coisas ele vem aqui, SMS desativado. Então, na verdade, quando a gente liga essa opção, a gente está desativando o uso de SMS nesse ambiente. Então tem que ficar bem atento, porque para saber se isso aqui vai desativar ou vai habilitar alguma coisa. Às vezes a regra é o contrário. E esse cara só está disponível a partir do Android 7. Aí embaixo está explicado certinho do que se trata. Já outro tipo de política envolve seleção de opção. É o caso aqui, eu peguei o exemplo do Auto Data e Fuso Horário. Se eu deixar desmarcado, vai funcionar o aparelho padrão como qualquer Android pessoal. Se eu marcar, eu vou ter que dizer uma das duas opções. Se o usuário tem que escolher a data e fuso horário, ou se vai ser sempre o uso obrigatório automático que vem da operadora. Ou seja, o usuário ele não tem a opção lá de marcar ou deixar de marcar. Ou vai ser uma ou vai ser outra, o Android que vai exigir do colaborador. Né? Então tem o nome, a partir de que Android está funcionando, a descrição dessa política e mais as opções possíveis, né? Além do próprio marcar e desmarcar. Então as coisas ficam autoexplicativas e fácil de fácil compreensão. Todos nós já fizemos os cursos do Google, né? Então ali na parte principalmente do Professional, isso aqui é explicado. Né? O conceito do Android for Work é usar o aparelho como vem de fábrica. Então, assim, se a política estiver liberada, o aparelho também vai estar liberado. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é restringir algumas coisas. E o Android for Work também foi feito para usar o launcher padrão, aquele que já vem no próprio aparelho. Então, ele adequa o launcher a algumas coisas. Isso não é ideal para o que a gente quer, porque ele ainda permite fazer mais coisa do que a gente deseja. Então, a gente ainda vai ter o ATM suporte, temporariamente, porque a gente vai escrever um outro aplicativo para servir de launcher.
Não só Launcher, esse outro aplicativo vai servir para muita coisa, mas o ATM Suporte hoje vai estar usando principalmente para Launcher, para inventário, para abrir chamada, etc. e tal. Alguns comandos de configuração, a maioria dos comandos de configuração perdeu sentido, porque a gente pode fazer praticamente tudo na política, né? E outra questão é que assim, a Play Store pode ficar liberada à vontade, porque só vai aparecer aplicativo que o gestor, nós ou o próprio cliente, configurou, né, para que seja permitido. Então não vai ter o risco do cara ir lá, instalar a Netflix e passar o dia inteiro vendo série. Não, não vai ter esse risco, porque, pelo menos não no aparelho corporativo, porque a Play Store vai estar configurada somente com os aplicativos que ele vai funcionar, que ele pode usar. Mas tem uma brecha na Play Store que a partir da Play Store você consegue adicionar outros usuários, né? E aí ele poderia transformar o aparelho num aparelho aberto. Mas existe uma política para proibir a criação de novos usuários e aí fecha essa porta. Vamos fazer um resumo aqui. O que a gente já caminhou nessa estrada? Entendemos o conceito da FW, do MM, do próprio top. Entendemos como a comunicação é feita do top com o Google e do Google com os aparelhos. Aprendemos a criar clientes, aprendemos a criar ambientes, aprendemos a definir os aplicativos que estarão disponíveis nesses ambientes, definir como que eles serão instalados e atualizados, e aprendemos a definir as políticas que o aparelho deverá respeitar, né? Essa aula se encerra aqui. Muito obrigado e vamos para a próxima.